grande problema do Brasil sob governos do Partido dos Trabalhadores sempre foi a condução desastrosa da economia, marcada por políticas irresponsáveis, intervenções desastrosas e uma visão míope que prioriza o populismo em detrimento da sustentabilidade financeira do país. Sempre que o PT assume o comando, vemos um roteiro previsível: aumento descontrolado dos gastos públicos, inchaço da máquina estatal, crédito barato e artificialmente facilitado, intervenção agressiva em setores estratégicos, desrespeito às regras de mercado e, claro, uma retórica ideológica que demoniza empresários, enfraquece o setor produtivo e desestimula investimentos. Tudo isso gera um efeito cascata que termina em crise, recessão, desemprego e inflação fora de controle. Essa fórmula do fracasso já foi testada e reprovada inúmeras vezes, mas infelizmente continua sendo repetida, com consequências cada vez mais desastrosas. A primeira grande característica da gestão petista é a obsessão pelo Estado como motor da economia. O governo assume um papel centralizador, intervencionista, acreditando que o poder público deve guiar o desenvolvimento do país através de políticas de estímulo artificial. Isso significa aumentar a participação estatal em setores produtivos, controlar preços, forçar bancos públicos a concederem crédito de forma irresponsável e criar programas de incentivo que, na prática, geram distorções de mercado. Essa interferência constante afasta investidores, gera insegurança jurídica e prejudica a competitividade da economia. Nenhum país do mundo se torna próspero com um Estado gigantesco, inchado e burocrático. Nem mesmo a China, que é reconhecida por sua ampla liberdade de comércio. Quanto mais o governo tenta regular e controlar, mais ele destrói a eficiência do setor privado, que é o verdadeiro motor do crescimento. O segundo grande erro da gestão petista é o uso irresponsável do dinheiro público para sustentar programas sociais ineficientes e para manter uma base de apoio política à custa do erário. Em vez de criar incentivos para que a população produza mais riqueza, o PT sempre prefere expandir benefícios, aumentar repasses e consolidar um modelo assistencialista que, embora tenha apelo popular, é insustentável a longo prazo. Não há país no mundo que tenha prosperado apenas distribuindo dinheiro sem exigir contrapartidas. Quando o governo assume um papel de provedor absoluto, ele cria uma população dependente, acomodada e sem estímulo para empreender ou buscar crescimento individual. Isso não apenas limita o potencial econômico do país, mas também sobrecarrega as contas públicas, resultando em déficits crescentes e na necessidade de aumentar impostos para fechar a conta, o que, por sua vez, sufoca ainda mais o setor produtivo. Outro fator determinante para o fracasso econômico sob administrações petistas é a visão distorcida sobre empresas e empresários. O discurso do partido sempre gira em torno da ideia de que o setor privado é explorador, que empresários são gananciosos e que o lucro é um problema a ser combatido. Essa narrativa cria um ambiente hostil ao empreendedorismo, afasta investimentos e desestimula a inovação. Em vez de incentivar o crescimento do mercado através de políticas pró-negócios, o PT aposta na tributação excessiva, na burocratização e na criação de barreiras que dificultam a vida de quem quer gerar emprego e renda. A consequência disso é óbvia: menos empresas sendo abertas, menos postos de trabalho disponíveis e um crescimento econômico anêmico. Países que prosperam são aqueles que incentivam o livre mercado, reduzem impostos e criam um ambiente favorável para quem quer produzir. Além disso, um dos maiores legados negativos do PT na economia é a farra do crédito fácil. Durante seus governos, o partido utilizou bancos públicos, especialmente o BNDES, para conceder empréstimos bilionários a grandes empresas e governos aliados, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa prática, além de irresponsável,
comprometeu seriamente as contas públicas e gerou um rombo gigantesco no sistema financeiro nacional. O dinheiro que deveria ser investido de forma estratégica para fortalecer a infraestrutura do país foi desviado para projetos de viabilidade duvidosa, muitas vezes sem qualquer transparência ou critério técnico. O resultado dessa política foi um endividamento descontrolado, que colocou em risco a estabilidade econômica e exigiu anos de ajuste fiscal para ser corrigido. A inflação também é um problema recorrente sempre que o PT está no poder, com políticas de expansão de crédito desordenadas, aumento excessivo dos gastos públicos e tentativas artificiais de controlar preços. O resultado inevitável é a perda de valor da moeda. Inflação elevada significa que o poder de compra da população diminui, os custos de produção aumentam e a incerteza econômica se espalha. Quando a inflação sai do controle, o Banco Central é obrigado a elevar os juros para conter o problema, o que encarece o crédito e desacelera ainda mais a economia. É um ciclo vicioso que já víamos se repetir diversas vezes e que sempre termina com uma população empobrecida, um setor produtivo enfraquecido e uma necessidade urgente de reformas profundas para corrigir os erros cometidos. Outro ponto fundamental é a corrupção sistêmica que marca todos os períodos de governo do PT. O partido transformou o Estado em um balcão de negócios, onde cargos, contratos e estatais eram usados como moeda de troca para garantir apoio político e enriquecimento ilícito. O escândalo do mensalão, o rombo bilionário na Petrobras, revelado pela Lava Jato, e a enxurrada de casos de desvio de dinheiro público são apenas alguns exemplos da forma como essa oligarquia trata os recursos da nação. A corrupção não é apenas um problema ético ou moral, ela tem consequências diretas na economia, pois desvia dinheiro que poderia ser investido em infraestruturas, saúde, educação e segurança para alimentar um sistema podre de interesses escusos. A política externa também é um fator de destruição econômica nos governos petistas. Em vez de fortalecer laços comerciais com países desenvolvidos e abrir o mercado brasileiro para investimentos estrangeiros, a oligarquia de extrema esquerda sempre opta por alianças ideológicas com regimes autoritários, financiando obras em países sem capacidade de pagamento, apoiando ditaduras falidas e isolando o Brasil dos grandes centros de negócios globais. Essa estratégia prejudica a competitividade da nossa economia e limita nosso crescimento, pois nos distancia das cadeias globais de produção e nos mantém presos a mercados pouco dinâmicos. A somatória de todas essas falhas resulta sempre no mesmo desfecho: uma economia estagnada, um setor produtivo sufocado, uma população empobrecida e um país que perde oportunidades valiosas de crescimento. O Brasil tem um potencial gigantesco, mas sempre que o PT assume o poder, desperdiça essa chance em nome de um projeto ideológico falido e ultrapassado. O verdadeiro caminho para o progresso passa por um Estado menor, uma economia aberta, um setor produtivo forte e uma política fiscal responsável, no mínimo. Enquanto essas premissas forem ignoradas, continuaremos reféns de crises recorrentes e de um ciclo interminável de retrocessos.